Olá, queridos titios, titias, mamães! Vamos então aprender a fazer esse gorrinho aqui. O gorrinho que o Toninho, gente boa, estava usando no nosso vídeo anterior. E eu também estava usando esse aqui. Então vamos nós fazermos aqui agora, ensinando passo a passo como confeccionar, tá bom? É legal você trabalhar com esse gorrinho, quando você for trabalhar com suas crianças, na igreja, festinhas e tal, fica bem bacaninha. E ele tem as cores do plano de salvação, que também, né, vai ser contado no próximo domingo, essa historinha, tá bom? Então vamos lá. Para que dê certinho, nós não vamos precisar medir nada com régua, não. O que nós vamos fazer? Usar o papel A4. Se você vai trabalhar unindo 4 folhas de papel A4. Então você vai colocar assim, colando. Esse aqui já é para o molde, tá? Colando uma na outra. E depois mais duas dela. Mais duas dela. Então são 4 folhas que você vai colocar vai colar uma sobre a outra. Eu vou te mostrar, eu já trouxe coladinho para você ver, para facilitar e sermos bem rapidinho, tá bom? Aqui estão as 4 folhas de papel A4. Essa medida é a medida exata, tá bom? Então se você trabalhar com isso aqui, já é a medida certinha do nosso gorro. Como que você vai fazer agora? Você vai dobrar assim na diagonal. Vou te mostrar aqui, ó. Na diagonal, para que fique bem certinho. Ó, da pontinha, você vai dobrar assim, em forma de linha diagonal, tá bom? Ó, você vai fazer isso aqui. Ó, vamos acertar aqui, deixa eu colocar apoiado na mesa, que fica mais fácil pra mim. Ó, tá aqui, fiz essa dobra aqui na diagonal. E essa parte que sobra aqui, nós vamos retirar. Ela não é importante pra gente. Então vamos nós cortar, acompanhando aqui a linha. Ó, essa parte não serve, tá bom? Então ficou assim. Essa aqui é o formato, tá? Que você primeiro vai dobrar. E nós vamos fazer 5 cores, né? São as 5 cores do plano de salvação. E nós vamos então fazer as dobras para 8 espaços. Então, como eu só vou usar 5, 3 delas vão ser repetidas no nosso gorrinho, tá bom? Então, o que você vai fazer agora? Você vai dobrar assim no meio. Ó. Lembra a fraldinha de neném que antigamente, quando era de pano? Pois é, hoje em dia se usa fraldinha descartável. No tempo anterior aí, usava-se o fraldinha de pano, então dobrava-se assim. Então aqui eu já tenho 2 partes, dobro mais assim, fiz 4 partes e dobro mais no meio, dá 8 partes. Então essas são as 8 partes que eu vou trabalhar à medida, tá? Que você vai cortar. Então vamos nós, 8 partes. Agora, queridos, ela está assim, eu vou nivelar esse tamanho aqui com esse tamanho, que esse tamanho está bem maior. Não é para estar maior, nós vamos precisar fazer um corte para dar a ideia arredondada. Então o que eu vou fazer? Ó, eu vou trazer essa aqui para eu ter uma noção da altura que eu vou cortar. E eu vou cortar então assim. Ó, bem alinhadinho. Fez isso, tá? Já que eu fiz isso, eu vou tirar essa pontinha de baixo para ficar certinho. Fiz isso aqui, aqui está a medida exata do gorrinho que eu vou trabalhar, tá bom? Ó, essa é a medida. Só que você vai trabalhar com partes, né? Então são exatamente essas partes aqui. Então você vai recortar o tecido, cada tecido, você vai pegar cada tecido e vai recortar nas suas cores que você vai precisar. Quero dar uma outra dica de quando você for recortar o tecido com essa medida aqui. Eu trouxe aqui para você ver. Tem pessoas
que não sabe aproveitar o pano na hora de cortar. Então, coloca um triângulo desse aqui no meio e corta o tecido. Aí estragou as outras partes laterais. Sobra pouco, pode não dar para os demais. Então, eu tenho uma sugestão de como você corta no tecido. Olha, para você aproveitar bem, tá bem? Então, eu trouxe aqui para você ter uma noção como você pode arrumar no tecido para você fazer o corte, tá? Então, tá aqui, ó. Vou fazer um corte agora do vermelho, vou fazer o corte do verde, vou fazer o corte do amarelo, do preto e do branco, tá? Então, tá aqui a medida que eu marquei aqui. E agora eu vou cortar o tecido, para você ter vários pedacinhos desse aqui e costurar no seu, com a máquina, ou costurar também, você pode costurar também a mão também, tá? Se você não tem a máquina, costura a mão, que a costura fica por dentro, não vai ficar ruim não, tá? Tá aqui o vermelho e vai ser feito isso aqui em todas as outras cores, tá bom? Então, eu já trouxe aqui adiantadinho, ele cortado e costurado. Como eu falei com você, são 8 partes para fazer o gorrinho ficar totalmente redondinho. Então, 3 cores vão ser repetidas. Então, eu coloquei 4 cores, ficou assim, meia lua, e as outras 4 cores também em meia lua. Vê-se que aqui que a cor amarela, que a cor vermelha e a cor verde foram repetidas, tá bom? Foram costuradas assim, tá bem? Costurei tanto de um lado, um no outro. E agora eu vou unir esses dois aqui, centralizando. Eu vou unir e vou passar costura também, tá bom? Então, primeiro eu costurei 4, uni, depois eu costuro 4 e em seguida eu uno um no outro e passo a costura direto assim, tá? E vai ficar desse jeito aqui que eu já trouxe também prontinho para você ver, tá bom? Então, ele vai ficar assim. Esse é o tamanho certinho. Em seguida, você vai pegar uma tira de tecido dobrada, ó, ela é dobrada, mas você vai trabalhar assim, para dar bastante sustentação e reforço. Esse tecido você vai medir na sua cabeça. Então, você vai estar aqui, ó, medindo, a largura da minha cabeça é essa. Então, eu vou cortar, porque a parte que sobra não me interessa. Ok? Cortei, vou unir a costura um lado no outro. Tá bom? Vou costurar aqui, ó. Aqui. Costurando aqui, eu vou ter essa costura assim, tá? Foi costurado e eu vou dobrar de novo. Então, vai ficar assim, tá bem? E agora, meus queridos, nós vamos trabalhar com um alfinete. Então, o que que nós vamos fazer? Ele vai encaixar, essa parte vai encaixar aqui. Então, o que que você vai fazer? Você vai pegar e vai fazer 2 preguinhas em cada corzinha dessa, tá? Ó, eu vou pegar o amarelo, comecei pelo amarelo, faço uma preguinha assim, de 1 centímetro mais ou menos, de um lado e do outro. Então, fiz a preguinha, coloco o meu alfinete. E vou fazer isso em todas as partezinhas, ó. Uma preguinha de um lado, outra preguinha, e vou colocar o alfinete, para que ele encaixe naquela barra vermelha. Então, de novo, em cada um eu vou fazer isso. O preto, olha, preguei, vou pregar mais. Pega mais alfinete aqui. Um amarelo. Mais alfinete. São nos 8. Então, aqui, ó, o branco. Outro preguinha. E vamos assim fazendo com todos. A preguinha, ela facilita ele ficar assim, todo fofuchinho, tá? Ó, foi feita a preguinha.
toda essa parte. O que eu vou fazer agora? Prender. Essa parte aqui, ó, viro e vou costurar assim. Ó, a parte de fora é a parte que está cortada, a dobrada é a parte que fica pra dentro, tá? Então eu vou costurar assim, tá vendo? Passando a costura aqui na máquina, aqui por cima das preguinhas, tá? E ele vai ficar prontinho, como este aqui que eu trouxe pra vocês, ó, tá? E por dentro, toda a costura, como vocês viram, tá vendo? Toda a costura, e ele vai ficar assim, tá bem? Fácil de fazer. Eu tenho uma outra sugestão para vocês. Se vocês não tiverem esses retalhinhos em casa, nas cores, e que não quiserem comprar, você pode trabalhar também com o TNT. O TNT é bem legal, ele é bem resistente, fica um material também bem bacana e é muito mais barato. Com R$ 1,50 você compra o método TNT, dá para fazer de cada cor, dá para fazer umas 15, 20 boinazinhas dessa, tá bom? Aí as suas crianças, seus alunos, seus sobrinhos, a sua festinha, o que você fizer vai ficar lindo demais e as crianças vão curtir muito, tá bom? Então, queridos, no próximo programa a gente vai estar aprendendo a confeccionar o livro, né? É o livro do Plano de Salvação. Você vai gostar muito, tá bom? Um beijinho, tchau, até o próximo!